Olá, meus surtadinhos, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um vídeo de surto coletivo. No vídeo de hoje a gente vai falar de um surto coletivo muito famoso, o Triângulo das Bermudas. Eu aposto que você já ouviu falar em algum lugar sobre os mistérios do Triângulo das Bermudas, né? É um dos maiores mistérios que a gente tem do mundo moderno. O Triângulo das Bermudas é um triângulo imaginário que fica ali pelo Caribe. Os pontos do triângulo são em Fort Lauderdale, que fica na Flórida, nos Estados Unidos, nas Bahamas e na Ilha das Bermudas. Ou seja, é um triângulo assim bem paradisíaco, mas o que tem de bonitinho tem de ordinário. Assim, esses vértices que eu te dei do triângulo, eles são mais ou menos por aí, tá? Porque diferentes autores dão diferentes localizações para esse triângulo. Então, a área total do triângulo pode variar entre 1,1 milhão de quilômetros quadrados ou a até 4 milhões de quilômetros quadrados. Então, assim, esse triângulo que eu te dei é o que a maioria das pessoas concorda que é o Triângulo de Bermudas, mas pode ser que não seja, dependendo para quem você estiver perguntando. E a região ficou conhecida por terem acontecido vários desaparecimentos de barcos e aviões por ali. E quando eu falo desaparecimento, eu falo desaparecimento mesmo. Sumiu, evaporou, ninguém sabe pra onde foi. E alguns em circunstâncias bem esquisitas. Inclusive, a primeira vez que a gente teve um registro de alguma coisa estranha acontecendo por ali foi em 1840. Lá vai fumaça. Que foi quando o navio francês Rosalie foi encontrado à deriva, com as velas recolhidas e sem nenhuma tripulação dentro dele. Mas com a carga intacta ainda, ou seja, ninguém nem levou nada. E aí, desde então, dessa época, alguns outros acidentes aconteceram, mas a região começou a ficar mais conhecida e a galera começou a prestar mais atenção nas coisas que aconteciam por ali em 1945. No dia 5 de dezembro de 1945, o voo 19 da Aeronáutica Americana decolou de Fort Lauderdale com 14 homens na tripulação. O avião perdeu contato com a base, ninguém mais conseguia falar com eles. E aí eles mandaram um segundo avião com 13 tripulantes pra ir procurar o primeiro avião que tinha desaparecido. Só que o segundo avião também sumiu. Os especialistas em aviões, eles supõem que esse segundo avião muito provavelmente explodiu, porque ele era de um modelo que era conhecido por ter um problema de vapor de gasolina vazando do motor que podia causar acidentes e explosões. Então eles imaginam que o avião provavelmente explodiu. Mas esse voo 19, que foi o primeiro voo a desaparecer, ninguém sabe o que aconteceu com eles. Foi em 1950 que foi publicado o primeiro artigo falando dos sumiços na região. E 2 anos depois, num outro jornal, foi publicado um outro arquivo falando novamente sobre os sumiços da região e falando também sobre esse mistério do voo 19. Aí, em 1962, um artigo escrito por um cara chamado Vincent Gaddis colocou o nome do lugar ali de Triângulo das Bermudas, que é o nome que a gente conhece até hoje. Ele falava de novo sobre o mistério do voo 19 e sobre alguns outros desaparecimentos que tinham acontecido na região, e ele falava que esses desaparecimentos eles tinham um padrão esquisito. Falava que as circunstâncias dos desaparecimentos eram sempre misteriosas. E aí esse artigo fez muito sucesso. No ano seguinte ele escreveu um livro onde ele falava mais sobre esses desaparecimentos e ele também fazia um trabalho mais investigativo, onde ele ia falar até com testemunhas. E foi com esse livro, Invisible Horizons, True Mysteries of the Sea, ou numa tradução livre, Horizontes Invisíveis, Verdadeiras Histórias de Mistério do Mar, que o Triângulo das Bermudas virou o que virou hoje e ficou realmente famoso. Com essa coletânea de histórias misteriosas de desaparecimento. As explicações para esses desaparecimentos, elas variam, tá? Os primeiros autores, eles tinham soluções bem paranormais para esses casos. O próprio Vincent, ele falava muito de alienígenas, até porque tava na moda na época, então tudo era meio alienígena nos anos 60. E essa continua sendo a explicação para muita gente até hoje. Mas essa não é a única explicação paranormal que existe pros mistérios dos desaparecimentos ali no Triângulo das Bermudas. Não. Tem algumas pessoas que acreditam que a cidade perdida de Atlantis pode ser a causa disso tudo. Quem acredita nessa teoria acredita que existiriam rastros de tecnologia antiga de Atlantis ali na região e que essas tecnologias interfeririam com as nossas tecnologias e aí faria com que os barcos e aviões da região sumissem. E quem acredita nessa teoria também acredita que a estrada de Bimini, que é uma formação geológica que foi encontrada ali pelas Bahamas, que parece muito uma estrada, seria um resto de Atlantis. Mesmo que os cientistas já tenham falado que realmente é só uma formação geológica estranha, tem gente que acredita que é Atlantis. O que eu vou fazer? Não posso convencer ninguém de que é só pedra.
Outras pessoas também acreditam que ali na região existiria uma fenda no espaço-tempo e que esses desaparecimentos seriam embarcações e aviões cruzando para uma outra dimensão nessa fenda. Inclusive, em uma dessas histórias esquisitas do Triângulo das Bermudas está a de um avião onde o piloto diz que se passaram 10 minutos e que no relógio simplesmente não se passou 10 minutos. Então, viagem no tempo, fenda no espaço, foi para outra dimensão e voltou para essa? Mas é claro que além dessas explicações paranormais, existem pessoas que buscam explicações científicas para os desaparecimentos que acontecem ali na região. Você já ouviu falar sobre a anomalia do Atlântico Sul? Isso seria uma anomalia eletromagnética que existiria por ali na região, que deixaria os equipamentos eletrônicos malucos. Essa anomalia, ela de fato existe, tá? É uma anomalia eletromagnética que fica por ali. E algumas pessoas especulam que essa anomalia poderia ser a causa de alguns panes nos equipamentos eletrônicos e também em bússolas, que faria com que embarcações e aviões se perdessem ou caíssem até. É comprovado que satélites, quando eles passam por ali, por essa anomalia do Atlântico Sul, eles ficam mais vulneráveis. Então, eles acham que isso poderia acontecer também com os equipamentos. Isso se dá porque ali existe um ponto de radiação maior que aumenta o número das partículas. Sei lá, gente, eu li na internet, não entendi o que são os aumentos das partículas, mas enfim, essa seria a causa dessa anomalia ali, que acaba causando um negócio eletromagnético ali. Porque a gente sabe que esse negócio de norte, sul e tal não é fixo. Na verdade, polos se invertem e tal, isso acontece. Então existem alguns lugares na Terra onde a gente tem umas anomalias eletromagnéticas. E esse boato de que as bússolas ficam meio loucas por ali, ele é um boato antigo já, tá? Que Colombo colocou no diário dele que quando ele passou por ali, a bússola ficou doida. Outra explicação científica que algumas pessoas acreditam é que isso seria a culpa da corrente do Golfo. Existem correntes no oceano, certo? Que funcionam um pouco como se fossem rios dentro do oceano, águas que seguem na correnteza. Algumas pessoas acreditam que essa seria a explicação para alguns navios desaparecerem, que eles simplesmente seriam levados por essa correnteza. O que não explica os aviões, né? Mas é uma explicação para alguns sumiços. Uma outra explicação científica é que, assim, o clima por ali, né, daquela parte ali do Caribe, é horroroso. Não sei se você já reparou nos últimos anos a quantidade de furacões que tem ali na região. De vez em quando tem mais ilhas que são devastadas, uns negócios na Flórida que destrói tudo. É complicado por ali, sabe? Então, pesquisadores da Universidade de Colombo, nos Estados Unidos, eles descobriram que as nuvens ali na região, elas têm uma peculiaridade. Elas têm um formato hexagonal. E isso faria com que fosse possível formar umas correntes de vento que teriam velocidades absurdas que poderiam chegar até 275 km por hora, que é quilômetro pra caralho. E aí isso, somado ainda ao oceano, conseguiria formar ondas de até 30 metros de altura, que são chamadas de vagalhões. E o que se acredita é que seria muito difícil um barco ou um avião sobreviver a essas condições. E as explicações científicas, elas não param, tá? Uma outra explicação científica seria a quantidade de erupções de metano que teria ali nas placas tectônicas da região. Tem alguns cientistas que teorizam que essas erupções de metano, elas conseguiriam fabricar bolhas que, quando subissem, elas deixariam a água menos densa, né, a densidade da água, e aí desestabilizaria os barcos e faria eles afundarem. E não só isso, mas chegando na atmosfera esse metano, o metano é um gás que é explosivo. Então, poderia explodir o motor dos aviões, ou então até deixar a densidade do ar menos densa e fazer com que os aviões começassem a cair. E aí, eles ainda dizem que quando o avião começasse a cair por causa da densidade do ar, como o ar também estava menos denso, no avião ele não indicaria que ele tá caindo, ele indicaria que ele tá subindo, porque o ar tá menos denso, e o ar, quanto mais você sobe, menos denso fica. E aí, os motoristas. E aí os pilotos, para tentar compensar isso, colocariam o avião mais para baixo, fazendo com que o avião caísse. Não sei se funcionaria assim, mas é isso que eles falaram que, né, enfim, desse jeito. Acho mais fácil o negócio só explodir o negócio, né, porque tem que ser muito burro, cara, para não ver que tá chegando perto da... Mas, agora que eu já te construí, já te dei um monte de teoria, um monte de coisa, né? Tá na hora de quebrar tudo isso que eu construí. E se eu te dissesse que, na verdade, não tem nada de anormal no Triângulo das Bermudas?
Pois é. É isso que a maioria dos pesquisadores, cientistas e até da Marinha dos Estados Unidos acredita. Eles dizem que, na verdade, o número de acidentes que acontece por ali não é maior do que em nenhum outro lugar do mundo. É que, na verdade, né, aquela região ali é uma região que tem um alto tráfego, tanto marítimo quanto marítimo. Me fala. É marítimo e Faltou palavras pra eu falar. Tráfego de avião. É que assim, 50% de todos os barcos registrados nos Estados Unidos inteiro, Estados Unidos é grande, estão todos ali, naquela região. E além de ter muito avião indo pra lá e pra cá, né? Porque tem um monte de país ali pela América Central. Então assim, tem muita coisa acontecendo por ali. E quando tem muita coisa acontecendo por ali, é normal que aconteçam os acidentes. O número de acidentes que acontece ali não é maior do que em nenhum outro lugar do mundo. Na verdade, em 2013, foi feita uma pesquisa para descobrir quais eram as águas mais perigosas do mundo. E o Triângulo das Bermudas sequer apareceu no top 10, que realmente não tem tanta coisa de ruim acontecendo ali. É só que foi criado no nosso imaginário coletivo que ali é uma região onde acontecem coisas bizarras e sinistras. E aí a gente acaba prestando mais atenção a tudo que acontece ali. A gente registra muito mais na nossa memória. Só que na verdade são coisas normais. Acontecem acidentes em todos os lugares e acontecem desaparecimentos meio misteriosos em todos os lugares. Alguns anos atrás mesmo teve alguns aviões que desapareceram e a gente não sabe até hoje o que aconteceu. Depois que o Vincent escreveu aquele livro, né, que foi em 1963, alguns anos depois, um cara chamado Larry Kusher, ele escreveu um outro livro baseado nesse livro do Vincent, que se chama The Bermuda Triangle Mystery Solved, ou O Mistério do Triângulo das Bermudas Resolvido, onde ele investigava aqueles casos que o Vincent contava no livro dele. E ele descobriu que vários dos casos que o Vincent contava ali não tinham acontecido, ou até tinha, por exemplo, sumido um barco e tal, só que o barco tinha aparecido depois e o Vincent só excluiu essa parte da história. Ou também tinha de fato acontecido um desaparecimento, só que nem foi ali na região, foi em outro lugar. E em outros relatos também ele falava como se tivessem acontecido em condições misteriosas e blá blá blá, mas na verdade tava um puta clima merda e muito provavelmente tinha acontecido algum acidente devido ao mau tempo, que, como eu falei, é uma região que tem furacão pra caralho. Basicamente, a gente tem essa ideia do Triângulo de Bermudas até hoje porque um cara deu uma inventada e uma floreada pra escrever livro pra vender mistério pra galera lá dos anos 60. Até porque nos anos 60 era mais difícil ainda você investigar qualquer coisa, né? Porque não tinha internet. Então, o cara escreveu um livro, você meio que acreditava. E isso acabou basicamente sendo absorvido, caiu na cultura popular ainda. Fizeram um filme, um monte de coisa e virou esse grande mistério que na verdade foi baseado num negócio que acontece em todos os lugares do mundo. Acontecem desaparecimentos misteriosos em todos os lugares do mundo. Não tem nada de diferente no Triângulo das Bermudas. Quero dizer, até tem, porque me parece lindo. E é por isso que, de fato, o Triângulo das Bermudas é um surto coletivo. Mas é claro, nunca se sabe. Vai que eu tô te falando tudo isso e no final tem mesmo uma fenda no espaço-tempo e de bônus alienígenas que te levam pra fenda do espaço-tempo e vão, sei lá, ficar enfiando coisa no seu cu, lá no mundo alienígena. Não sei. Mas se eles estão fazendo isso no Triângulo das Bermudas, certamente eles estão fazendo isso em outros lugares também. Fica a dica. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio surtado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!